Olá, eu devo pegar o caminho da direita ou o caminho da esquerda? Essa dúvida tem corrido a sociedade, né? Muitos de nós, baseados no estudo da política, ficamos um pouco perdidos em saber qual é o nosso posicionamento. Nós temos nossas ideias, temos nossos ideais, né? Nós votamos, nós participamos da política, mas de quando em quando, especialmente nas épocas de eleições, a gente tem uma dúvida cruel em quem votar. E mais do que em quem votar, quais são as ideias por trás de cada um ou de cada partido. A gente costuma brincar que um partido, até a palavra diz, não tem uma solução completa, né? Tem uma solução partida, né? A solução completa viria de uma soma de ideias, de uma soma de partidos. E é mais ou menos assim que a sociedade funciona. Emmanuel, no livro Consolador, tem uma frase que é contando a história, em resumo, da nossa sociedade, que é sensacional. Diz que numa época na Grécia de grande evolução moral, os líderes políticos eram filósofos, poetas, a gente fica apaixonado por isso. Cuidavam de duas coisas básicas. Uma, favorecer as trocas, o comércio, né? Ora, as trocas, né? Eu tenho algo, o outra nação, o povo tem outro item que eu preciso, e a troca é o que nos faz mais plenos, né? Então, favorecer isso é da lei do progresso. Só que nós fazemos isso, e aí a segunda vertente, não em detrimento dos desvalidos, sem descuidar dos desvalidos, dos pequenos, dos que têm menos acesso. Do ponto de vista espiritual, nós estamos num planeta composto por pessoas que não têm uma evolução igual. Estamos em estágios diferentes de evolução. Alguns de nós intelectualmente mais avançados, poucos de nós moralmente mais avançados. E essa troca é justamente que proporciona, né, que engendra a roda da evolução, como se um pudesse ensinar o outro, um pudesse cuidar do outro. Portanto, se nós fôssemos radicalizar de forma minimalista os conceitos, o direito à propriedade parece alguma coisa da direita e cuidar dos desvalidos parece alguma coisa da esquerda. Isso está equivocado, porque o direito à propriedade, por exemplo, é algo que o Espiritismo prega em favor, né? É favorável a cada um de nós na busca da sua própria vida, né? Das suas situações morais, materiais especialmente, buscar o conforto, buscar as suas atividades diárias, né? Buscar o direito à propriedade, é um direito nosso, né? Agora, isso não deve ser feito em detrimento daqueles que nada têm, ou nem propriedade têm, não têm onde morar. Nós temos que cuidar daqueles que não têm, dos que não têm terra, dos que não têm teto, né? E ter um olhar caridoso por eles. Por isso, a aristocracia do futuro, segundo Kardec, é baseada na lei cristã. A lei cristã original, aquela sem interpretações, né? Sem as bravatas, né? Sem a loucura dos gritos, né? de impulsionar a figura do Cristo baseado na marreta, né? Baseada na espada, não, baseada na enxada do trabalho, né? Baseado num olhar afetuoso pelo outro. Portanto, eu vou me posicionar à esquerda ou à direita? Emmanuel diz que por que a gente perde tempo, perde até energia com essas questões que são transitórias? Diz ele em resumo, nós viemos, no processo evolutivo, de uma sociedade cuja liderança política era baseada na força, na violência, sanguinolenta. A isso deu-se um passo para a aristocracia militar, para que a disciplina pudesse botar ordem na casa, de certa maneira. Depois disso, o direito, a democracia, que é a fase que nós estamos na sociedade entrando. Mas esse direito, essa democracia, né, com esse olhar duplo de favorecer as trocas, né, entre as nações, entre os povos, entre as pessoas, o comércio, a inteligência da indústria, né, a inovação, que faz nos avançar, que faz dar mais condições materiais para que a gente possa atingir outros níveis ainda maiores na busca por entender quem somos, de onde viemos, o que é o cosmos, o que é o universo, o que é a tecnologia, senão um favorecimento
a diminuir as distâncias, né? Eu tenho filhos que moram em outras cidades, tenho parentes que moram em outros países, e a tecnologia nos aproxima, né? Nos abençoa nesse sentido. Nós podemos enxergar povos que sofrem em países tão distantes, agora online, né? Em tempo real, e engendrar ajudas humanitárias agora em tempo real, né? Nessa medicina sem fronteiras, né? Agora, as pessoas que mais precisam, que têm mais necessidades, que estão no começo das suas caminhadas, né, devem ser olhadas com muito carinho, né? Não se favorece somente um setor, somente uma área, né? Então a questão para a espiritualidade é de sim, favorecer o comércio, favorecer a indústria, a inovação, né? O empreendedor que cria uma ideia para atender uma necessidade. Até a expressão conceitual do empreendedorismo, do chamado empreendedorismo, é basicamente criar um produto, um serviço, uma solução para atender uma necessidade. Ora, claro que isso está baseada na sua vontade própria de crescer e obter lucro com isso. O que Emmanuel diz no livro Consolador e em outras obras, são fáceis de pesquisar, é que isso deve ser observado sem as distinções entre as pessoas, né? Sem você se fechar num lucro menor e se cegar para aquele contingente de pessoas que ficam à margem, né? Que não conseguem acompanhar ou que não têm a menor condição de acompanhar o processo evolutivo. Alguns de nós dizemos assim, mas quem quer consegue, quem quer alcança. Não é bem assim. Quando nós percebemos, estudamos, acompanhamos crianças de escolas das periferias, Brasil afora, vemos que elas mal conseguem escrever aí com 8, 9, 10 anos. Jovens de escolas públicas que são mal feitas, que preparam mal este aluno, este estudante, são analfabetos funcionais. Nós temos mais de um terço do nosso país são analfabetos funcionais. Ora, ele vai numa entrevista de emprego e não consegue sequer ler ali o formulário e compreender. Ler ele consegue, mas compreender o formulário ali de pesquisa, né? O formulário de contratação, e assim vai ter menos chances de crescer. É preciso e é fundamental que desde a tenra idade, a menor infância, nós tenhamos um olhar de educação. A educação técnica do conhecimento, sim, e a educação moral dos seres, que é a mais importante, que é o que vai dar a condição técnica, uma condição de evolução e de conforto para todos nós, de bem-estar para todos nós, para toda a sociedade. Nós nos permitimos aqui extrair alguma dessas menções e pedimos licença para ler. Kardec, no livro Obras Póstumas, tem um capítulo chamado Aristocracia Moral, que diz: a união dessas duas faculdades, inteligência e moral, é, pois, necessária para criar uma preponderância legítima, e a qual a massa irá se submeter cegamente, porque irá lhe inspirar toda a confiança por suas luzes e por sua justiça. Será a última aristocracia, e que será consequência, ou antes, o sinal do advento do reino do bem na terra. Então nós iremos chegar a uma condição, e ainda estamos há décadas, talvez, até mais, né, de ter este momento democrático, onde filósofos e poetas, como diz Emmanuel, são os que lideram, favorecendo as trocas de quem tem algo, possa doar, para trocar com outros, trocar aqui como sinônimo de comércio, né? De ter ideias, pesquisas científicas que façam-nos criar novas tecnologias, portanto novos produtos que facilitam, né, a comunicação humana entre si, entre todos, né, de maneira global, respeitando as culturas regionais e locais, né, como a IBM chamava lá nos anos 80, o conceito de glocal, né? Estamos num mundo global sem perder as características locais, né? E o espiritualismo vem nos ensinar um tom a mais nesse sentido, né? Que nós não somos iguais no sentido intelectivo, cognitivo, né? Há pessoas com muito mais dificuldades e que devem ser olhadas, né? Compreendidas, né? Mas somos e devemos ser iguais no tratamento. Aí sim, evidentemente, somos iguais, né? Além disso, nós vamos aqui comentar sobre um sistema ideal. Uma entrevista de Divaldo Franco, você pode encontrar aí no YouTube, que diz, ao ser entrevistado, de qual seria o governo ideal na visão dele. Ele diz, ipsis literis: não obstante, o governo ideal, a sua forma política melhor, seria aquela na qual uma democracia socialista de raízes cristãs
concedesse aos indivíduos os direitos mínimos que eles necessitam desfrutar: trabalho, saúde, repouso, desportos, alimentação, educação, oportunidade de crescer, com igualdade entre todos. Essa seria, na minha forma de entender, a filosofia política ideal para governar um povo. Veja que usamos a palavra aqui socialismo, e não vamos entender isso como sendo a esquerda radical, um partido específico, né? Ou seja, o PT, o PSOL, ou algo assim, né? Ou o comunismo. Não. Havia, no começo das ideias socialistas, né, o socialismo utópico, diversas ideias, né? E aqui vingou, e aqui é objeto de discussão, é uma vertente, né, que prepara o homem para a igualdade absoluta. E aí há, segundo o Espiritismo, um erro, né, um erro crasso, porque a reencarnação vem nos explicar essas diferenças entre todos nós, né? Agora, lá na outra ponta, a direita clássica, dos partidos de direita clássica, né, se fecham em si aqueles que têm condições, e aqueles que não têm condições estão à margem, né? Se pudessem ser extraídos, eles extrairiam, aliás, como já se tentaram fazer dos governos também da direita mais radical. Não, é imperioso acharmos aí o ponto fulcral, o ponto de mutação, né, que nos levará a um caminho de equilíbrio, né, onde nós entendemos que a propriedade é um direito, que a inteligência pode propiciar o avanço da indústria, de novos produtos, né, de matar a fome. Há um dado recente, agora no começo de 2020, que nos últimos 10 anos, tudo que os americanos gastaram com as guerras todas, nós teríamos combatido a fome no mundo, né? Então você veja que é uma questão do ser humano entender o seu ponto de chegada. Não defender só a si mesmo, sua família, seu bairro, sua cidade ou sua nação, mas entender o planeta Terra como sendo um organismo vivo, composto de pessoas que são iguais na sua natureza, criadas por Deus, mas são diferentes no seu processo evolutivo. E aqueles que andam mais devagar, que são mais renitentes no erro, merecem também o nosso respeito e, sobretudo, educação, a disciplina da educação, esse olhar afetuoso da pedagogia do afeto. Muito bem. Mais adiante, uma leitura do Ideal e Resumo, uma questão 930 de O Livro dos Espíritos, que diz assim: numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deveria morrer de fome. Então vejamos que nós temos uma longa caminhada até chegar a uma sociedade organizada segundo as leis do Cristo. Não é segundo a lei das igrejas, dos templos, dos palestrantes espíritas, dos padres, dos pastores, dos rabinos. Não, dos sacerdotes, não. É segundo a lei do Cristo, aquele que viveu voluntariamente, doando a sua própria vida, né? A sua vida toda, doando-se para uma causa que era explicar às pessoas o amor, o afeto, o respeito uns pelos outros, explicar que a felicidade real não é deste mundo, que não devemos juntar tesouros aqui na terra, que devemos buscar o tesouro no céu. E aí uma frase recente de um seriado que diz: quem busca Deus pode encontrar conforto, mas quem busca o conforto tem dificuldade mais à frente de encontrar a Deus. Mais uma leitura que nós pedimos licença, né? Sobre ainda Emmanuel, nas suas obras, né? Diz assim: com as verdades da reencarnação, veio explicar o absurdo das teorias igualitárias absolutas do comunismo, cooperando na restauração do verdadeiro caminho para o progresso humano. Então, quando o Divaldo diz democracia social ou socialista, não vejamos isso como sendo um espectro à esquerda desse quadro polarizado político. Não. Somente este dado social são as pessoas, né? Esse olhar para os desvalidos, como disse Emmanuel na obra Consolador. Diz Emmanuel ainda mais: enquadrando o socialismo nos postulados cristãos, que é o que nós não temos ainda hoje em dia na política aqui. Não se ilude com as reformas exteriores, com as revoluções, e sim com a evolução. Para concluir que a única renovação apreciável é a do homem íntimo, célula viva do organismo social de todos os tempos, pugnando pela intensificação dos movimentos educativos da criatura, à luz eterna do Evangelho. Mais uma leitura que nós nos permitimos, que é de O Livro dos Espíritos, na questão 806, que diz: é da lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Kardec pergunta. Os Espíritos respondem: não, é obra do homem e não de Deus. A extrema desigualdade social que nós temos, de poucos que têm muito acumulado e de muitos que não têm nada, nem o básico para viver, nem uma educação mínima de qualidade, nem uma saúde mínima de qualidade, né? Isso é obra do homem.
Enquanto perdurar o orgulho e o egoísmo, segue no item A dessa questão, nós ainda viveremos esses transtornos. Quando o orgulho e o egoísmo das pessoas, dos povos, das nações, deixar de lado e a ele ou for substituído, né, pela visão de afeto, dessa igualdade no amar, né, nós teremos então uma nova sociedade. Dia virá que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de desconsiderar-se como sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da sua posição social. Aliás, aquelas biografias mais maravilhosas, né, em geral, optaram pela vida com menos matéria, né, tiveram uma vida muito mais pobre nesse sentido, né, no sentido do dinheiro, do capital, porque juntavam para si preocupações do espírito, da alma, né, de cuidar do outro, do olhar. Assim se enquadram diversas das biografias que são formidáveis de serem citadas e estudadas. Um pouco além. Na questão 812, Kardec pergunta: por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Eles respondem: não, mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar, se se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio, o homem é quem o perturba. Se cada um de nós tivesse esse olhar para as nossas próprias aptidões, nós teríamos no conjunto das pessoas uma sociedade organizada e equilibrada. Mas como a tendência nossa é buscar o dinheiro, o ficar rico o mais rápido possível, o ter o conforto para mim, para minha família o mais rápido possível, isso distorce o processo, né? Você tem na faculdade de administração, por exemplo, que é um dos maiores cursos do país, né? A boa parte dos alunos, dos jovens que entram, querem conseguir emprego e ganhar seu primeiro milhão, como dizem os jovens americanos, né? E às vezes ali você tem um farmacêutico em potencial que deixou a farmácia, a química, ou deixou a história, a geografia, a biologia, porque os pais disseram: você não vai ganhar dinheiro com isso, ou deixou a música, as artes, porque alguém disse: você nunca vai ser rico com isso, vai viver sempre na penúria. Então, opte por uma profissão que lhe dê dinheiro, e isso estabelece esse desequilíbrio, né, constante na nossa sociedade. Item A dessa questão. Não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem que viver a ninguém é pesado? Resposta: há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e Deus o abençoa pelo seu trabalho. É maravilhoso isso, né? Você buscar o trabalho, buscar o seu conforto é digno e é do processo de evolução. E fazer isso pensando sempre também com bondade, né, para que os outros em seu derredor tenham o mesmo acesso, a mesma facilidade. Há tantos profissionais maravilhosos que não serão, porque a educação que eles têm como crianças e jovens é pífia. Há tantas pessoas, jovens, crianças, que poderiam ser médicos, engenheiros, artistas, fazendeiros, e eventualmente não serão, porque faltou-lhes apoio, que poucos de nós têm tempo para se dedicar como voluntários a alguma causa, a transformar, a transferir conhecimento. Aliás, conhecimento não deveria ter custo, né? Conhecimento deveria ser algo gratuito para todos. E isso não é uma política de esquerda, isso é uma política de amor, né? Portanto, não se trata aqui de esquerda ou de direita. E diz Emmanuel, por que a gente perde tanta energia com isso, né? Com o poder transitório? Diz ele, homens falíveis não podem construir obras infalíveis, né?